As árvores são extremamente importantes para o meio ambiente, pois auxiliam na manutenção de diversos habitats. Elas fornecem oxigênio, que é um fator muito importante que possibilita a vida no nosso ecossistema. Elas também ajudam a regular o clima e o equilíbrio da água, absorvendo o dióxido de carbono. As árvores também são uma fonte de beleza, proporcionam sombra e podem até ser usadas como habitat natural para a vida selvagem. As árvores também têm muitas funções diferentes que nos ajudam diariamente. Como por exemplo, elas ajudam a purificar o ar removendo os poluentes, e nos protegem do excesso de luz solar, o que pode ser prejudicial dependendo do horário e tempo de exposição em que ficamos expostos ao sol. Uma grande parte da produção de alimentos, como as frutas, são provenientes de árvores. E além de fornecer estas fontes alimentares, as árvores fornecem sombra e abrigo para os animais, ajudando também com uma complexa participação em diversas cadeias alimentares, e auxilia no equilíbrio dos ecossistemas. As árvores são importantes de muitas maneiras, pois além de nos fornecem o ar puro, ajudam a preservar a vida no planeta e equilibram os recursos hídricos. As raízes das árvores ajudam a formar camadas mais porosas no solo, e desta forma auxiliam na circulação da água entre a superfície e os lençóis freáticos. Desta forma facilita no surgimento de nascentes. Estes grandes vegetais também nos dão uma noção de quem somos como humanos, porque eles existem há muito tempo, e certas espécies vivem mais que os humanos. São exemplos vivos de como viver em harmonia, sem prejudicar o ambiente onde estão inseridas e ainda contribuem com a vida ao seu redor. Árvores têm muitas funções, que nem sempre lembramos ou paramos um pouco para refletir e considerar no nosso dia a dia. Elas liberam o oxigênio que respiramos, e ajudam a regular os níveis de temperatura e umidade na atmosfera, o que é importante para a sobrevivência da vida em todo o planeta. Estes incríveis seres vivos conseguem produzir sua própria alimentação, através da fotossíntese, com a incidência da luz solar sobre suas folhas, e também absorvem demais nutrientes do solo. As árvores nativas são uma parte importante do ecossistema. Isso porque fornecem sombra e abrigo para os animais, que são adaptados com determinadas espécies vegetais, em contextos alimentares e de moradia. A presença regional de árvores nativas também representa um tipo de suporte específico para algumas espécies animais, que encontram um determinado aspecto em comum e particular em determinadas matas. Alguns exemplares de aves têm uma grande afinidade para criar ninhos em determinados tipos de árvores, ou buscar tipos específicos de frutos. Quando estas árvores específicas não estão mais presentes em determinado habitat, termina o suporte para aquelas aves que estavam vinculadas de alguma forma com este tipo de vegetação. Sendo assim, quando faltam determinadas árvores em um habitat, ocorre um desequilíbrio no ambiente, o que pode ocasionar em um local inadequado para a reprodução de certos animais, como por exemplo, aves, insetos e mamíferos, acarretando a migração de animais e, em certos casos, a morte. É sempre importante ressaltar que as matas também são responsáveis pela qualidade do solo e contribuem no controle da erosão, e ajudam a preservar leitos de rios. As florestas tropicais representam os maiores focos de biodiversidade do planeta. Elas abrigam mais de 50% de todas as espécies de plantas e animais do mundo. A preservação dessas florestas é crucial para manter a vida na Terra. As grandes concentrações de vegetações tropicais possuem características distintas na paisagem da Terra, em função de abrigar milhares de espécies e compor as mais diversas combinações de ecossistemas. As árvores são a espinha dorsal de qualquer ecossistema. Florestas são encontradas em regiões com alta pluviosidade e temperaturas quentes. As grandes concentrações de chuva em regiões de matas ajudam no desenvolvimento da vegetação e contribuem com a manutenção de diversas formas de vida que dependem destes ciclos naturais. É incontestável que as árvores são muito importantes para o nosso ambiente, no contexto que elas são os pulmões da Terra e fornecem oxigênio ao nosso planeta. Mas há um grave problema que se estende cada vez mais. As árvores estão sendo cortadas muito rapidamente, e não está ocorrendo reflorestamento ou preservação suficiente para reverter a situação. As florestas tropicais podem estar desaparecendo em um ritmo alarmante devido às atividades humanas, em função da extração por madeireiras ilegais, desmatamento para agricultura e pecuária, e ampliação de territórios urbanos. A perda dessas árvores tem um enorme impacto no clima do nosso planeta, no ciclo da água, na qualidade do ar, na biodiversidade e muito mais. Para manter um ambiente saudável, as mudas de árvores devem ser plantadas em áreas onde as florestas foram derrubadas ou destruídas por desastres naturais, como incêndios florestais e furacões. Seria extremamente importante que os governantes aprovassem medidas que fossem realmente funcionais para coibir o desmatamento e obrigar o reflorestamento em áreas onde ocorre a devastação da floresta.
O desmatamento tem um processo contínuo, em função da combinação de impunidade, falta de fiscalização suficiente, e por não existir uma ferramenta, política pública ou lei que funcione realmente, e que obrigue os infratores a recuperar as áreas agredidas. O reflorestamento efetivo das áreas devastadas em florestas tropicais só será conquistado de fato, quando a sociedade, e um governo que realmente tenha coragem de criar os mecanismos para cessar de vez com estas agressões ao meio ambiente. Conforme as florestas fornecem um lar para milhões de plantas, animais e outras formas de vida que vivem nelas, plantar árvores pode ajudar a salvar espécies ameaçadas de extinção. Enquanto isso, todos devemos fazer a nossa parte para plantar mais árvores e garantir que elas cresçam saudáveis, fortes e altas. Quando plantamos árvores, não estamos apenas aumentando a cobertura verde da Terra, mas também ajudando a reduzir o aquecimento global. O mundo passou por algumas mudanças drásticas nos últimos tempos devido às mudanças climáticas. Os efeitos disso podem ser vistos em todos os lugares, desde o derretimento das calotas polares, até o aumento do nível do mar. As árvores têm um papel importante a desempenhar na reversão dessas mudanças, fornecendo oxigênio e absorvendo dióxido de carbono da atmosfera. O movimento de reflorestamento vem ganhando força em algumas regiões pelo mundo, à medida que mais pessoas percebem que plantar árvores é uma das melhores maneiras de combater as mudanças climáticas e o desmatamento. Existem instituições que mantêm viveiros, geradores de mudas de árvores como foco de reflorestamento. A luta contra o desmatamento não é nova. A ideia de plantar árvores para combater as mudanças climáticas existe desde a década de 1960. Mas com o aumento da demanda global por madeira e papel, há necessidade de mais do que apenas plantar árvores. É preciso que instituições, viveiros e empresas privadas se apoiem e façam a diferença real no combate ao desmatamento. O fim das árvores é uma metáfora que tem sido usada para descrever os efeitos das mudanças climáticas. Prevê-se que, se continuarmos a cortar árvores no ritmo em que estamos agora, em 2050 não haverá mais árvores na Terra. Isso levaria a um mundo onde não há oxigênio, e toda a vida deixaria de existir. Não é difícil de compreender então, que se a sociedade continuar desmatando até chegar em pontos irreversíveis, toda a vida no planeta será comprometida. O desequilíbrio com a destruição das florestas pode acarretar no aumento das temperaturas globais, que derreteram as geleiras restantes dos polos, que inundará os continentes, e prejudicará toda a vida marinha. Resumidamente, o fim das árvores pode desencadear uma reação em cadeia, que comprometerá toda a vida na Terra. Portanto, é importante que tomemos medidas para preservar nosso meio ambiente para que possamos viver de forma sustentável com todas as formas de vida no planeta. Refletir sobre esta situação, mudar hábitos e tomar atitudes, mesmo que pareçam isoladas, é o que podemos e devemos fazer para aumentar as chances de manter as condições de vida no planeta, pois todos nós contribuímos de alguma forma com o meio ambiente ao nosso redor. Para você que busca mais conteúdo sobre educação ambiental, preservação do meio ambiente, ecologia, sustentabilidade e muito mais, acesse www.ambientamais.com.br.